Se você é fã de Demon Slayer, já deve ter se perguntado: será que o Tanjiro Kamado, nosso protagonista de coração gigante, gosta de alguém? Sim, interesse amoroso. E quantos irmãos será que ele tinha? E com que idade ele morre, gente? Sim, o Tanjiro morre, tá bom? Então hoje, né, como você pode perceber, a gente vai explorar mais sobre o universo de Demon Slayer e responder não só essas perguntas que eu contei aí pra vocês na intro, mas também várias outras. Eu listei aqui 12 curiosidades sobre as quais a gente vai falar hoje. E só um aviso, esse vídeo tem spoiler tanto do anime como do mangá, então já fica aí o alerta, tá bom? Agora bora pras perguntas que todo fã de Demon Slayer já se fez. Vou dar uma olhada aqui, anotei tudo no meu computador, né? E a primeira pergunta é: o Tanjiro gosta de alguém? Sim, gente, o Tanjiro tem sim um interesse amoroso na Kanao. Muito legal, né? No começo pode não parecer, porque o romance em Demon Slayer é algo bem sutil. A relação deles só começa a se desenvolver de verdade mais pro final da história, mas é algo muito fofo de acompanhar. Não tem nada daquelas cenas exageradas, nem clichês. É uma relação que acontece assim de forma muito espontânea, de forma muito natural. Segunda pergunta que eu anotei aqui, que é quantos anos o Tanjiro tem? Bom, durante os eventos principais da série, ele tem 15 anos. Mas lá no começo da série, quando a família dele foi massacrada, lembra? Ele tinha 13. A história começa por volta do ano de 1913, então dá pra gente calcular que o Tanjiro nasceu em 1900. Bem curioso, né? A terceira pergunta é quantos irmãos o Tanjiro tinha. Já vou te adiantar, o Tanjiro tinha uma família bem grande, tá? Ele tinha 5 irmãos: Nezuko, Takeo, Hanako, Shigeru e Hokuta. Isso significa que no total eram 6 filhos na casa. Ele era o mais velho e por isso ajudava muito a mãe, a Kie, a cuidar dos outros. Infelizmente, vocês sabem, né? Todos os irmãos da família Kamado foram mortos, né? Todos os irmãos do Tanjiro. Restou só ele e a Nezuko, né, que acabou sendo transformada em demônio pelo Muzan. Indo aqui para a quarta perguntinha: quem eram os pais de Tanjiro, né? Até falei um pouquinho sobre a mãe dele aí na resposta anterior. O pai dele era o Tanjiro, né, que a gente já ouviu falar mais na história, foi um pouquinho mais desenvolvido, que era casado com a Kie, né? Os dois ali da família Kamado. O Tanjiro já tinha falecido ali antes dos eventos principais, né? Antes do massacre, por causa de uma doença. Então o Tanjiro que assumia ali muita responsabilidade em casa. O pai do Tanjiro, né? O Tanjiro acaba aparecendo um pouquinho na história, mas também não é tanta coisa, né? Ele aparece um pouco mais que a mãe. Mas ainda assim a gente percebe que principalmente o pai ali, né? Dada o que é mostrado no anime, no mangá, ele era uma fonte de inspiração muito grande, tanto pro Tanjiro como pra Nezuko. A quinta pergunta é: quanto tempo o Tanjiro treinou para se tornar um Demon Slayer, um caçador de demônios? Ó, gente, o Tanjiro treinou por 2 anos com o Urokudaki e aprendeu a dominar a respiração da água. Durante esse período, o Urokudaki também colocou a Nezuko num estado de sono profundo para ajudá-la a controlar seus instintos demoníacos. A sexta pergunta é: o Tanjiro tem alguma ligação com o Yoriichi e o Kokushibo, os 2 irmãos? Muita gente pensa que eles têm uma conexão direta por conta dos brincos Hamafuda, né, que eles têm em comum. Fora outras semelhanças visuais ali, né, de características físicas mesmo. Mas na verdade não tem nada disso. A relação é mais indireta. O ancestral do Tanjiro, o Sumiyoshi, era amigo do Yoriichi, e é daí que vem a ligação, só isso. Sétima pergunta: quantas respirações o Tanjiro sabe? Gente, o Tanjiro conhece 2 respirações, tá? A respiração da água e a respiração do sol. A respiração da água foi ensinada pelo Urokudaki, né, logo no início da história ali, que a gente começa a acompanhar. E a respiração do sol é uma herança de família. Uma herança de família, inclusive, que foi passada por meio da dança do deus do fogo e os brincos Hamafuda. E a oitava pergunta, né, emendando, já começa: por que o Tanjiro tem 2 estilos de respiração? Bom, gente, isso tem tudo a ver com a linhagem. O sopro do sol é um estilo que veio do Yoriichi e foi passado de geração em geração na família Kamado. O Tanjiro, né, o pai do Tanjiro, ensinou a dança ao Tanjiro, que acabou descobrindo suas origens, inclusive como usá-la em batalha. Muito inteligente o nosso menino Tanjiro, né?
E outra pergunta, quem são os melhores amigos do Tanjiro? Essa pode ser até um pouquinho polêmica, tá? Sem dúvidas eu diria que o Zenitsu e o Inosuke. O Zenitsu é o medroso que só sabe uma técnica, a técnica da respiração do trovão, mas é extremamente eficaz nela, né? Já o Inosuke com a respiração da besta é o completo oposto, barulhento e sempre pronto pra briga. E eles formam uma equipe única e muito divertida, né? Traz muitos momentos de alívio cômico ali, tempos engraçados para quando a gente está assistindo. Porém, a gente percebe também que o Tanjiro é muito próximo, muito amigo do Genya e começou a desenvolver uma relação ali com o Tomioka. Então, não sei qual é a sua opinião, mas eu colocaria que os melhores amigos do Tanjiro são sim o Zenitsu e o Inosuke. E aí você me diz se você concorda, se você acha que tem um lugarzinho ali pro Tomioka e o Genya. Claro, eles são amigos também, mas eu diria que eles não são tão próximos assim. Será, gente, que o Tanjiro tem algum talento especial? Essa é a 10ª pergunta. E sim, né? Ele tem um olfato sobre-humano. Isso ajuda muito em combate, permitindo que ele sinta a fraqueza dos inimigos. Essa habilidade foi essencial bem ali no início da obra, né? Quando o Tanjiro ainda não tinha tanta experiência em batalha como espadachim. E falando nisso, a 11ª pergunta é, afinal, como é que ele ficou tão forte? Primeiro, né, todo mundo já sabe, o Tanjiro é uma pessoa extremamente adaptável e determinada. Ele põe uma coisa na cabeça, ele vai fazer. Claro que tem um pouco da famosa armadura do roteiro ali, né, desses protagonistas shonen, sempre tem isso, mas as vitórias do Tanjiro geralmente parecem merecidas, porque ele se esforça muito e aprende rápido com os erros. E por fim, a 12ª pergunta, né, que na verdade é mais bad vibes. É com que idade o Tanjiro morre? E aqui temos um grande spoiler. Gente, o Tanjiro morre com 25 anos de idade. Eu fico assim, chocada, né? Porque é uma idade muito próxima da minha. Eu acabei de fazer 24, o Tanjiro morre com 25, isso não entra na minha cabeça. Mas, né, por que que ele morre tão jovem? Ele morre tão jovem por causa da marca do caçador. Muito triste, né? Essa marca do caçador que, inclusive, limita a vida de quem desperta, né? Todas as pessoas que têm essa marca realmente morrem muito cedo. E o nosso menino Tanjiro morre com 25 aninhos. Ou seja, a marca do caçador é uma regra no universo de Demon Slayer. Vocês veem que nem o protagonista, nem o Tanjiro consegue escapar dela. Mas assim, né, de toda forma, o Tanjiro é um personagem muito especial, principalmente aí considerando inclusive todo o universo de anime shonen, porque diferente de outros protagonistas, aí vamos citar Naruto, Luffy, o Midoriya, ele tem grandes sonhos pessoais, o que é totalmente diferente ali de ser Hokage, rei dos piratas ou o maior herói de todos. O foco principal do Tanjiro é simplesmente salvar a irmã dele, né, que foi transformada em um demônio pelo principal vilão do anime. Salvar a irmã dele, algo muito simples. E nem é uma ambição dele, né, do ser, do meu ego, do quero ser tal coisa. Algo muito carismático, eu diria. Ele começa a história como um garoto simples, vivendo no interior do Japão com a família. E depois que o cruel Muzan Kibutsuji massacra todo mundo da família Kamado e transforma a irmãzinha num demônio, o Tanjiro decide se tornar um espadachim do Demon Slayer Corps, né, que são os caçadores de demônio. Mas o mais legal do Tanjiro é que, apesar dele estar num ambiente super hostil, super violento ali, né, da batalha contra vários demônios, ele nunca deixa de ser gentil, ele nunca deixa de ter empatia pelas pessoas. Ele é aquele típico protagonista bonzinho, né? Muita gente até critica isso. Ele tá sempre ali tentando ajudar qualquer pessoa que cruza o caminho dele, às vezes mesmo, né? Até a bondade dele fala mais alto que a espada. Mas e aí, você gostou de conhecer essas 12 curiosidades sobre o Tanjiro? Tem mais alguma curiosidade que você gostaria que a gente analisasse em algum próximo vídeo, talvez uma parte 2? Tem alguma pergunta que você quer que a gente responda? Deixa aí nos comentários, que eu gosto muito de ler as sugestões de vocês aqui pro canal. E claro, você precisa se inscrever para receber os próximos vídeos, né? Até assinar a notificação aí, para ficar por dentro do que a gente trouxer sobre Demon Slayer. E se quiser acompanhar sobre outros animes também, a gente tem vários conteúdos aqui sobre vários animes. E aqui, voltando pro foco de Demon Slayer, tá?
A gente está com uma parceria super especial com a Amazon e dá uma olhada aí na descrição e no primeiro comentário fixado que eu tô deixando uma caneca super exclusiva e especial no precinho para vocês aqui do canal, nessa nossa parceria aí com a Amazon. Tá imperdível demais, então corre lá para dar uma olhada e aí a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!